Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem? Vamos fazer nossa orientação da aula 16, então? Professora Iris só estava te aguardando para a gente fazer essa orientação. Então, bora lá, dá uma olhada aí no nosso slide. A orientação da aula 16, estamos na aula 16.3, certo? E aí, o que nós trabalhamos hoje? O que nós trabalhamos na aula de número 16? Nós trabalhamos... Deixa eu colocar aqui o meu marca-texto. Nós trabalhamos a temática das tribos urbanas. Exatamente. Tribos urbanas e suas manifestações nas práticas corporais, certo? Relembro para ti, a gente está finalizando, né, essa nossa última orientação aí e eu reafirmo aqui contigo que a forma como é produzida essa aula, né, é através de blocos, né, bloco de aula. E aí cada bloco, né, quando tem uma aula completa, ela tem 3 momentos. Então nós temos aí primeiro a parte conceitual, na 16.1, depois nós temos a correção, a revisão, né, a revisão e a correção dos exercícios, e depois nós temos aí a prática, certo? Que é o momento aí de trabalhar o atitudinal do nosso estudante. Te lembro aqui que a nossa aula tem 35 minutos, prof, para executar aí as atividades, certo? Maravilha! Qual é o objetivo da aprendizagem para essa aula? Será reconhecer os significados, os tipos, características das tribos urbanas na contemporaneidade, relacionando ao quê? As principais manifestações na sua comunidade local e regional. Então, essa é a proposta de objetivo de aprendizagem para o nosso estudante, certo? O que mais que nós temos? Te lembro, né, que a gente vem trabalhando desde lá do início aí desse módulo, dessas aulas de educação física, que nós temos aí 3 momentos distintos que se somam. Então, nós temos o primeiro momento da roda inicial, que contempla aí 5 minutos dessa aula e onde nós iremos contextualizá-la, certo? Depois nós temos aí 25 minutos para que o nosso estudante possa vivenciar, possa experimentar e você possa conduzir essas atividades, certo? E na sequência, nós temos a roda final, com um tempo de 5 minutos, onde o nosso estudante irá refletir e questionar aí sobre a temática abordada sobre as tribos urbanas, certo? Nós trabalhamos aqui juntinhos, eu e você e eu, com abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, certo? Nosso estudante passa em todas as aulas pelos pilares da educação. E nesses pilares da educação, ele aprende a conhecer, aprende a fazer, aprende também a conviver e aprende a ser, a criar mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, certo? E aí, para nossa aula de hoje, eu trago aqui para você alguns materiais, né, que podem ser utilizados para essas atividades que eu trouxe. Como, por exemplo, o quê? Canetinhas, cartolina ou papéis similares, a cola branca, a régua e revistas, certo? Pode utilizar um espaço aí como uma quadra, um espaço aberto, certo? Para a realização dessas atividades, certo? Garantindo que todos possam participar. Importante, prof, você orientá-los sobre o espaço, sobre os materiais que vão ser utilizados. É importante também, né, assistir às aulas anteriores para poder ter bagagem, ter subsídio para poder contextualizar essa aula de número 16.3 e o nosso estudante conseguir fazer essa relação aí entre a teoria e a prática, certo? Muito bem, prof. Então, chegamos no nosso primeiro momento, que é o quê? A roda inicial. E nessa roda inicial, nosso estudante aprende a conhecer a temática. Ele tem aí um tempo de 5 minutos para que você possa trabalhar a abordagem conceitual com eles, certo?
Então, nesse momento da abordagem conceitual, é importante a gente apresentar essa relação da teoria e da prática do que foi abordado. Mostrar aí onde pode ser aplicado, né, no cotidiano do nosso estudante. Então, como que a gente pode fazer isso? Pode fazer isso através de um diagnóstico dessas percepções dele. Que percepções que ele tem em relação aí à sensação de pertencimento? Né? De pertencimento aí junto à sua família, de pertencimento junto aos seus amigos, de pertencimento ao local onde ele vive. Ele se identifica, ele se apropria desse local? Então, essas são indagações que podem serem lançadas no início aí dessa roda inicial, correto? Depois, nós temos aí que entrar no momento da nossa hora de praticar. E nesse momento da hora de praticar, o nosso aluno já conhece a temática abordada, agora é o momento que ele pode conviver, que ele pode fazer as práticas, vivenciá-las, não é mesmo? E entramos aí na nossa abordagem procedimental com um tempo de 25 minutos, certo? Maravilha, prof. Agora eu trago para vocês quais são as atividades, né? Então, nós temos aí 3 atividades. A primeira será um manual básico da minha tribo urbana, certo? Então, ele vai trazer lá o compartilhamento de alguns códigos dessa tribo a qual ele possa vir a participar. Depois, nós temos aí a atividade número 2, que são práticas sociais da minha região. E na sequência, ele tem a atividade 3, quem sou eu na tribo urbana? Qual a imagem social que ele representa, que ele traz, que ele se identifica, certo? Maravilha, prof. Como que a gente vai fazer cada uma dessas atividades? Trago para você agora. Então, na primeira atividade, nós temos aqui o manual básico da minha tribo urbana, que será o compartilhamento de códigos. E aí, qual a ideia? A ideia, o objetivo é que ele crie um manual básico dessa tribo, desses compartilhamentos de códigos que eles têm, tá? Então, ele vai criar um manual. E aí, ele deve aí pesquisar, fazer uma pesquisa prévia sobre gírias, sobre jargões, sobre músicas, sobre pautas comportamentais das principais tribos. E aí, ele já consegue se identificar e se perceber dentro dessa pesquisa, correto? Na sequência, a partir dessa pesquisa, agora ele busca registrar e selecionar aquelas partes mais importantes da nossa temática, tá? Então, ele agora, no passo 3, vai observar e vai colocar em prática esses itens que eu vou listar para você agora no manual. O que ele vai poder trazer? Ele vai definir qual vai ser o tema desse manual, né? De gírias, de jargões, de música, de pautas comportamentais, enfim. Ele vai trazer um título para esse manual, que deve ser escrito com letras grandes, bem no meio desse papel. Ele vai elencar os subtópicos principais. Ele deverá escrever tópicos relacionados a cada subtópico, então ele vai alimentar esse manual. Ele vai poder se utilizar aí de desenhos simples em cada palavra-chave principal, ou pode também se utilizar aí de colagens, certo? Buscar sequenciar a ordem desses agrupamentos também, certo? No passo de número 4, na construção desse manual, ele vai poder fazer aí uma seleção cuidadosa de subtemas que serão dispostos em um único grupo de informações que representam aí dicas para a prática da atividade física, certo? Ele vai poder, dentro desse manual, fazer essa junção aí, dentro dessa pesquisa, e encontrar aí dicas pertinentes à prática da atividade física dentro desse compartilhamento aí também de códigos, tá? Como? Na pesquisa ele vai encontrar muita coisa. Então, ele vai poder, no passo 5, personalizar a sua maneira o que foi produzido, se utilizando de desenhos, de recorte, de acessórios, de cores, de detalhes, tá? E ele pode, sim, ter a participação dos seus colegas, dos seus familiares nessa construção, certo? Friso mais uma vez para ti, prof, incentivá-lo a registrar e te encaminhar, e você me encaminha para que eu possa acompanhar aí também o andamento dessas aulas, ok?
Então, proponha que ele seja protagonista, que ele utilize o mínimo possível de material, mas que ele não deixe de realizar a prática, certo? Então, nós teremos aí um manual rico aí de informações sobre o compartilhamento desses códigos, né? Decifrando aí essa linguagem dessa galera aí relacionada aí às tribos urbanas, às tribos a qual esse estudante ou esses estudantes se identificaram, certo? O que mais que nós temos, prof? Temos aqui a prática de número 2, atividade número 2, que são práticas sociais da minha região. A ideia é criar um cartaz ilustrativo sobre essas práticas sociais da região. Então, ele vai iniciar também com uma pesquisa prévia, né, sobre essas práticas sociais, que são relativas ao comportamento político e as formas de lazer, de circulação e de apropriação do espaço urbano e da cultura dele, certo? A partir dessa pesquisa, ele registra, ele seleciona os tópicos importantes e, no passo 3, ele observa e coloca em prática esses itens para a construção do seu, ali não é o folder, é cartaz, tá, gente? Do seu cartaz. Do seu cartaz, certo? Vai definir também, assim como na atividade 1, o tema principal, o título, vai elencar os subtópicos, vai escrever esses tópicos relacionados ao subtópico, tá? Ele vai fazer desenhos simples com palavras-chave, tá? E vai sequenciar esses agrupamentos, tá? Na construção desse cartaz, ele pode fazer uma seleção cuidadosa também desses temas, no único conjunto de informações para representar aí essas práticas sociais da região que ele observou ou eles observaram. Pode ser em grupo também, tá, prof? Sem problema nenhum, essas atividades podem ser em grupo. O que mais que nós temos aqui? Ele pode, né, personalizar, incentive a personalizar tudo que foi produzido, com desenhos, com recortes, com acessórios, com cores, com detalhes, enfim. Incentive ele a ter a colaboração de outras pessoas, dos colegas, dos familiares, né, nessa construção, e reforça aqui a questão do registro, a utilização mínima de material e ele ser atuante, ele ser protagonista aí da ação dessa atividade que será o cartaz ilustrativo sobre as práticas sociais da região, certo? O que mais? Chegamos na atividade de número 3. A proposta aqui de número 3 será identificar a sua tribo, né, ou seu grupo. Então, ele vai produzir aí um cartaz identificando de qual tribo ele faz parte, de qual grupo ele faz parte. Então, ele vai separar esses materiais para construir esse cartaz. Ele vai construir esse cartaz ilustrativo com observações pertinentes a ele. Então, ele vai se perceber, certo? Nesse cartaz ilustrativo, ele pode trazer uma seleção cuidadosa dessas observações, né? Esse conjunto de informações que representam a sua tribo, o seu grupo, que ele se identifica, que ele pertence ou que ele tem vontade de pertencer, certo? No passo 5, ele pode personalizar, assim como nas outras atividades, né? Com desenhos, recortes, acessórios, cores, detalhes, tá? Ter a participação aí dos seus familiares e amigos, colegas, tanto no que foi produzido quanto no que foi pesquisado também. E o registro, prof, tá? O registro fotográfico, o registro de vídeo, de podcast, né, de áudio. O que conseguir tá valendo, certo? Maravilha. Então, essas são as propostas aí de atividades, né? Quem sou eu na tribo, né? Como que eles se percebem nessa tribo. E aí, já pegamos aqui o nosso aviãozinho, né? Na roda final, onde nós já passamos pelo conhecer, pelo conviver, pelo fazer e agora é o momento do ser. Então, é nesse momento aqui que a gente percebe as mudanças de hábitos, de comportamento dos nossos estudantes, certo? E aí, o tempo que a gente tem para frisar são 5 minutos, né, nessa abordagem atitudinal, certo? Reforça aqui a questão da interação, do diálogo, da reflexão, né?
Ficou alguma dúvida lá no início? Agora já consegue responder, já consegue reconhecer, certo? Então aqui é um momento de reflexão, discussão e debate acerca dessa vivência, desse pertencimento junto à sua família, aos seus amigos, ao local onde ele vive, certo? Onde ele atua. Também vai haver aí uma percepção crítica acerca da participação nas ações da sua comunidade, sejam em ações de lazer, sejam em ações políticas, né? Nós temos aqui um aluno protagonista mesmo, então essa temática ela é muito bacana de se trabalhar. Ainda dentro disso tudo, desse finalzinho de aula aqui, o estímulo, certo? Para que ele registre, né? Oriente-o para que ele relate aí como é que foi a sua experiência, como é que foi aí a sua percepção, tá? Te lembro ainda, prof, que tu podes, tá, adequar a aula em conformidade aí à realidade que tu encontra, tá? Se tua turma ela é mais participativa, não tem dificuldade no acesso aos materiais, topa tudo, ou não, minha turma é difícil encontrar material, minha turma já não é tão participativa, tem que ter um estímulo diferenciado. Então, tu fica à vontade aí para fazer as adequações necessárias, viu, prof? Te lembro ainda da questão desses materiais, né? Na busca de ser materiais acessíveis. Na produção desse planejamento, eu sempre busco trazer aí propostas, né, de atividades aí em que eles possam executar, que eles possam construir, certo? E aí eu venho aqui contigo, né, a gente finaliza aí a nossa última aula com orientação didática, né? Essa aula de número 16. Na próxima aula, ela não tem orientação didática, né? Ela não tem aquele momento que tem a aula ponto 1, ponto 2 e ponto 3, ela não tem esse ponto 3. Então, essa aqui é a nossa última. Porém, nós temos aí sim o momento, né, do exercite-se mais, mais e mais, que é essa pegada aí de verdade, para que a gente incentive, para que a gente estimule o nosso estudante a realizar as práticas, certo? Tô encantada aí com o teu trabalho, prof, tô encantada aí com a tua dedicação, com o teu incentivo, continue sempre assim, viu, prof? Quando nós encontramos aí no caminho professores, colegas de trabalho, assim, que nos impulsiona, a gente fica com o coração muito grato, muito feliz. E eu, sinceramente, sou muito grata e eu faço questão de falar isso para ti, porque a parceria precisa existir, não é mesmo? Você tá aí do outro lado, tá a uma certa distância de mim, né? Mas a gente tá pertinho, né? Acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, né? A aprendizagem desse nosso estudante, e isso agrega valor não só para ele, mas para a gente também. Porque eu acredito que você, assim como eu, em todas as aulas aprende um pouquinho mais. Então eu já me adianto, né, nessa despedida aí, te agradecendo mais uma vez. Continue dessa forma, continue incentivando, motivando em todos os componentes, tá? Mas em especial em educação física, você sabe que é paixão nacional, né? Então, prof, muitíssimo obrigada aí pela tua interação, pela tua participação e nos vemos aí na próxima aula. Tchau!